turn on subtitles for better understanding. Choose subtitles in your language. Entre dois sotaques e uma roda de capoeira. Chamo-me Lucas, tenho 35 anos e sou treinador de capoeira. Nasci no Brasil, em Salvador da Bahia, mas cresci em Portugal. E os meus pais vieram para Lisboa quando eu tinha 5 anos. Eu era muito pequeno, mas ainda me lembro de algumas imagens. A mala grande da minha mãe, o abraço da minha avó no aeroporto e o meu pai a dizer que íamos começar uma vida nova. Na altura, eu não entendia bem o que era mudar de país. Para mim, mudar era como ir a outro bairro. Só mais tarde percebi que a nossa vida tinha atravessado o oceano. Em casa, os meus pais continuavam a falar como sempre falaram. A voz da minha mãe era doce, aberta, cheia de música. Ela dizia: menino, cadê, banheiro, legal, ônibus. O meu pai falava alto, ria muito e usava palavras que vinham da Bahia. Quando ele estava contente, dizia: oxente, meu filho, isso está bom demais. Mas na escola era diferente. Os outros meninos falavam português europeu. As palavras eram outras. A música da frase era outra. Eles diziam casa de banho, fiche, autocarro, telemóvel. Diziam muitas vezes tu em vez de você. E falavam mais depressa, com sons mais fechados. No início, eu não entendia tudo. A professora falava, os colegas riam-se e eu ficava quieto, a tentar juntar as palavras na minha cabeça. Eu sentia que tinha duas línguas dentro da mesma língua. Em casa, eu era brasileiro. Na escola, eu tentava ser como os outros. Não porque tivesse vergonha dos meus pais, mas porque uma criança quer pertencer ao grupo. Uma criança não quer ser sempre o diferente. E eu era diferente. Não pela cor da pele, não pela roupa, não pelo nome. Era diferente pela forma como falava. Quando eu dizia mamãe, alguns colegas repetiam e riam-se. Quando eu dizia ônibus, alguém corrigia: aqui é autocarro. Quando eu dizia estou esperando, a professora dizia com calma. Em Portugal, dizemos muitas vezes estou à espera. Ela não era má. Pelo contrário, ajudava-me. Mas eu sentia que cada palavra minha tinha de passar por uma pequena porta antes de sair da boca. Com o tempo, comecei a mudar. Primeiro mudei algumas palavras. Depois, mudei a forma das frases. Mais tarde, o meu sotaque também mudou. Eu não decidi isso num dia. Foi acontecendo. Eu ouvia os colegas, repetia, imitava. As crianças aprendem depressa porque querem sobreviver no recreio, na sala de aula, nas brincadeiras. Aos 10 anos, eu já falava de uma maneira diferente fora de casa. Na escola dizia fiche, autocarro, casa de banho e estou a fazer. Em casa, às vezes ainda dizia banheiro, ou estou fazendo. A minha mãe ria-se e dizia: Lucas, agora falas como português. Eu respondia: falo normal, mãe. Mas a verdade é que eu não sabia muito bem o que era normal. Quando íamos ao Brasil visitar a família, os meus primos diziam que eu falava como português. Em Portugal, algumas pessoas diziam que eu ainda tinha qualquer coisa de brasileiro na voz. Durante alguns anos, senti que não era 100% de lado nenhum. Hoje, aos 35 anos, já não sofro com isso. Falo português europeu no meu dia-a-dia. Uso a gramática e o vocabulário de Portugal. Digo telemóvel, autocarro, pequeno almoço, estou a treinar, vou ter convosco. O meu sotaque é quase todo europeu, mas há palavras que ainda me levam para casa. Quando ouço a minha mãe ao telefone, o Brasil volta. Quando ouço um brimbau, o Brasil entra no meu corpo. Talvez por isso eu tenha escolhido a capoeira.
A capoeira foi a ponte entre as minhas duas vidas. Comecei a treinar quando era adolescente, num pequeno grupo em Lisboa. O mestre era brasileiro, mas muitos alunos eram portugueses. Havia adultos, jovens, crianças, estudantes, trabalhadores, pessoas tímidas e pessoas cheias de energia. Na roda, todos tinham de escutar, olhar e respeitar. No início, eu gostava da capoeira porque era bonita. Havia música, movimento, palmas, canto. O corpo parecia dançar e lutar ao mesmo tempo. Depois comecei a perceber que a capoeira era mais do que exercício. Era história, cultura, resistência, jogo e conversa sem palavras. Hoje trabalho como treinador de capoeira. Dou aulas a crianças, jovens e adultos. Tenho turmas em Lisboa e também faço workshops noutras cidades. Algumas aulas são em ginásios, outras são em escolas, associações culturais ou espaços municipais. Levo sempre os meus instrumentos: o brimbau, o pandeiro, o atabaque e o agogô. Quando entro numa sala com estes instrumentos, as pessoas olham com curiosidade. Algumas nunca viram um brimbau de perto. A minha rotina começa com preparação. Antes da aula, vejo quem vai estar presente. Uma aula para crianças de 7 anos não é igual a uma aula para adultos. As crianças precisam de jogo, imaginação e regras simples. Os adultos precisam de técnica, confiança e paciência com o próprio corpo. Começamos quase sempre com aquecimento. Corrida leve, movimentos das articulações, alongamentos simples. Depois, treinamos a ginga. A ginga é a base da capoeira. Parece fácil, mas não é. A ginga ensina o corpo a estar vivo. Um aluno parado é um aluno fácil de apanhar. Um aluno em movimento consegue pensar, fugir, entrar e sair. Depois, treinamos esquivas, pontapés, quedas simples e movimentos no chão. Eu tento não usar palavras difíceis. Digo: olha para o teu colega, respira, não ludes contra o movimento, ouve o ritmo. A capoeira não é só força. Aliás, muita força pode atrapalhar. Um corpo duro cansa depressa. Um corpo atento aprende melhor. Uma das partes mais importantes é a roda. Na roda, os alunos formam um círculo. Uns batem palmas, outros cantam. 2 entram no meio e jogam. Eu gosto muito desse momento, porque ali aparece a personalidade de cada pessoa. Há alunos rápidos, alunos cuidadosos, alunos nervosos, alunos criativos. Na roda, ninguém consegue esconder tudo. O corpo mostra medo, orgulho, alegria e dúvida. Com crianças, a capoeira é também uma escola de comportamento. Algumas chegam sem conseguir esperar a sua vez. Outras têm medo de errar. Outras querem ganhar sempre. Eu explico que a roda não é uma guerra. É um diálogo. Tu perguntas com um movimento. O outro responde com outro movimento. Se só queres bater ou mostrar força, não estás a ouvir. Gosto quando um aluno tímido começa a cantar pela primeira vez. Gosto quando uma criança que tinha medo entra na roda e sorri. Gosto quando um adulto, depois de um dia difícil no trabalho, termina a aula mais leve. A capoeira faz isso, tira a pessoa da cabeça e devolve-a ao corpo. Também falo um pouco da história da capoeira. Explico que ela nasceu ligada à vida dos africanos escravizados no Brasil e à sua luta por liberdade e dignidade. Não transformo a aula numa palestra longa, mas acho importante que os alunos saibam que cada movimento tem memória. A capoeira não é apenas uma modalidade bonita para vídeos. É uma cultura viva. Às vezes, os alunos perguntam se eu me sinto mais brasileiro ou mais português. Eu sorrio, porque durante muito tempo essa pergunta doía. Hoje já não dói.
Respondo que sou as duas coisas, mas não ao mesmo tempo da mesma maneira. Sou brasileiro quando canto uma ladainha e sinto a Bahia na voz da minha mãe. Sou português quando falo com os meus alunos, quando vou ao café, quando digo até já e boa tarde, com o meu sotaque de Lisboa. Sou os dois quando entro na roda. A minha voz mudou. O meu sotaque mudou. As minhas palavras mudaram. Mas não perdi a minha origem. Apenas ganhei outra camada. Hoje percebo que uma pessoa pode ter mais do que uma casa dentro de si. Quando era criança, queria falar como os outros, para não ser visto como estranho. Hoje ensino uma arte brasileira em Portugal, usando o português europeu para alunos de muitos países. A vida tem ironias bonitas. No fim de cada aula, guardo os instrumentos devagar. Às vezes fico sozinho na sala por alguns minutos. Ainda ouço as palmas, os cantos e os passos no chão. Penso num menino de 5 anos que chegou a Lisboa sem entender bem o mundo à sua volta. Penso no adolescente que tentava esconder o sotaque. Penso no homem que sou agora. E sinto que a minha história não precisa de escolher um lado. A minha história é uma roda. E numa roda, o mais importante não é ficar parado num ponto. O mais importante é saber mover-se. Please support the channel by liking, subscribing, and hitting the notification bell. Thank you.